Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e acolhidos ao nosso momento de reflexão, fortalecimento, pastoreio, ao nosso encontro com as águas do rio que sai do trono de Deus. Nós estamos chegando hoje, atravessando aí a barreira dos 6 meses em distanciamento, 6 meses em que nos encontramos por meio deste momento eletrônico em que a palavra de Deus chega até a sua casa, em que mantemos aí a nossa comunhão, unidos, irmanados e fortalecidos pela graça de Deus. 6 meses, não há marcas, né, do ponto de vista das dificuldades, dos enfrentamentos, de tudo que nos espera para comemorar. Mas do ponto de vista da nossa fé, e principalmente de sempre buscar sinais, procurar ler nas entrelinhas a presença, a ação e o favor de Deus em nosso favor, nós vamos, neste momento em que estamos a 6 meses de distanciamento, olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar de que modo temos cada um de nós enfrentado, vencido, suportado e atravessado esses dias. Eu, antes de lermos o texto da Palavra de Deus, gostaria de iniciar essa reflexão fazendo a você uma pergunta. Você se considera uma pessoa forte? Ou talvez se pudéssemos fazer uma outra pergunta. O que te faz forte? Né? O que te fortalece? O que te ampara? O que te garante tranquilidade? O que te dá sustentação? O que faz com que você tenha calma em momentos difíceis, o que te anima e te dá esperança, ou de outra forma, né, se assim você preferir, como temos percebido, né, a nossa força, a graça de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. É através dessa maneira que eu te convido para lermos o texto, né, que está ali na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mais especificamente, capítulo 6, né? Quando, depois de fazer uma série de recomendações domésticas, principalmente relacionadas ao relacionamento, o apóstolo Paulo ele vai dar uma última orientação. E ela está relacionada com aquilo que nos fortalece. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que coisa maravilhosa, né, meus amados? Ele prossegue: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Este texto do apóstolo Paulo é bastante lido, principalmente quando ele diz a respeito do modo como nós lutamos a nossa vida cristã. A classificação que ele faz, a tentativa dele de tentar desfocar o nosso foco das nossas lutas, das nossas dificuldades, procurando identificar os nossos inimigos. Sem querer nos determos nisso, neste momento, sobre quem são os nossos inimigos, eu gostaria de te convidar, ao longo agora
atravessando estes 6 meses, né? Até porque o apóstolo Paulo fala de potestades do mal, mal nas regiões celestes. A gente pode classificar aí toda espécie de angústia, sofrimento, mal, inclusive esta pandemia. Mas o foco que quero destacar com você neste momento é o foco do que nos torna fortes. Ou o quanto temos sido fortes, né? O que realmente tem nos fortalecido. A ideia central deste texto, que muitas das vezes as pessoas leem para os inimigos e depois ali para algumas metáforas, né, daquilo que pode fortalecer o cristão na sua luta, na sua batalha, mas o foco central é estar fortalecido. O foco central é estar preparado para aquele dia de angústia. O foco central é estar ali preparado para aquela provação, para aquele momento de tensão, para aquela dificuldade, para uma circunstância em que nos bater a solidão, o medo, a dificuldade, a carência, a necessidade financeira, a provocação, o que quer que seja, a ideia central desse texto é estar preparado. Tá? É uma circunstância adversa na vida do cristão que nós chamamos comumente, no senso comum, de as lutas que os cristãos enfrentam. Mas que, quando nós estamos preparados, e aí vem o foco, fortalecidos, nós sobrepujamos, nós vencemos, nós superamos, nós avançamos e, como ele mesmo diz no texto, permanecemos inabaláveis. E essa palavra inabalável é um pouco o que tem nos caracterizado. A gente sempre olha para as nossas fraquezas, a gente sempre olha para as dificuldades, a gente sempre olha para as lutas e para os inimigos. Mas, neste momento, é preciso olhar para a nossa força, é preciso olhar para o aspecto de que avançamos 6 meses. É preciso olhar para o aspecto que temos estado fortalecidos dia após dia, temos sobrevivido e a pergunta permanece: o que te fortalece? Né? O que fortalece a sua vida? Em que está caracterizado? Para alguns pode ser a paciência, para outros a resiliência, alguns outros são mais destemidos, outros conseguem descansar no meio da dificuldade, ainda alguns outros são persistentes, teimosos, querem vencer a todo custo, outros têm a sua força justamente na fé, na esperança e na paciência. Qualquer que seja a fonte da sua força, da sua energia, é importante que você esteja avaliando essa capacidade, agradecendo a Deus por isso, se preparando cada dia mais e contando o tempo de modo positivo, né? Olhando para o tempo numa outra perspectiva. Você pode olhar para o calendário e dizer quanto tempo faz que estamos aqui. Você pode olhar para os dias e imaginar mais um dia de distanciamento, mais uma semana, ainda não temos a vacina, ainda não foi liberado totalmente as atividades. Você pode fazer essas contas. Agora, eu prefiro fazer as contas. Temos vencido um semestre. Temos nos adaptado ao longo desse semestre. Temos nos encorajado, temos nos solidarizado com muitas pessoas. Estamos avançando cada dia mais. Na próxima semana é um novo desafio. Este mês precisamos completá-lo. Precisamos cumprir os nossos objetivos, precisamos superar determinadas coisas. Eu preciso lidar com uma série de questões, mas continuo fortalecido. É a saudação do apóstolo Paulo ao finalizar a carta aos Efésios. Quanto ao mais, depois de tudo, depois de todas as recomendações, cuidados, cautelas, orientações das virtudes, procedimentos, guarda da nossa fé, afastarmos-nos do pecado, depois de havermos feito tudo, quanto ao mais, sejamos fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Portanto, que Deus continue fortalecendo a sua vida, que você possa contemplar
o seu amadurecimento, que você possa contemplar ao longo dos dias como você tem se sobressaído. Olhe para os dias passados, lembre-se dos dias mais delicados, dos momentos em que talvez você tenha se deparado angustiado, enfraquecido, tentado, provados, sentido solidão. Olhe para os dias mais difíceis desses 6 meses e contemple como você esteve fortalecido e como você tem sido um guerreiro, um vitorioso, uma pessoa que está vencendo. Portanto, nós vamos ouvir o cântico e vamos celebrar a Deus, né? A nossa força. Vamos celebrar a Deus aquilo que nos tem fortalecido. Vamos celebrar a Deus aquilo que nos tem sustentado. Vamos celebrar a Deus aquilo que tem nos encorajado. Vamos celebrar a Deus aquilo que tem suprido as nossas necessidades. Vamos celebrar as nossas vitórias, superações e pequenas conquistas. Assim, estaremos atravessando melhor cada dia mais esses tempos diversos. Ok? Vamos então ouvir esse cântico. Vamos perceber como Deus tem nos fortalecido. Ele é uma bênção. Espero que a letra dele continue falando ao seu coração. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, nunca faltam, e serás como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, nunca faltam, e serás como um manancial cujas águas nunca faltam. Graças a Deus, o Senhor fortalecerá nossos ossos, nossas mãos, nossas vidas, nosso espírito. O Senhor fortalecerá todo o nosso ser, como tem feito. Feche seus olhos, vamos continuar intercedendo. Na parte final desse texto da carta aos Efésios, depois de fazer considerações a respeito da palavra, da fé e do Evangelho,
o apóstolo Paulo pede que estejamos intercedendo por todos os santos. Então é tempo de nós orarmos por nós, nossos familiares, por toda a nossa igreja. Não temos tido a oportunidade de termos as nossas reuniões de oração. Estamos mantendo cultos quinzenais já faz algum tempo. E a partir de outubro teremos, se Deus permitir, nos der força e nos ajudar, toda a nossa sociedade, teremos cultos todos os domingos, o culto à noite. Então, estamos já há algum tempo sem as nossas reuniões de oração. Então, nós vamos interceder pela nossa comunidade, continuar as nossas orações, assim permanecendo fortalecidos, acima de tudo, inabaláveis. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, te somos gratos pela força que recebemos de Ti. Te somos gratos pelo modo como temos conseguido, a partir da Tua graça, da Tua ajuda e do Teu poder, vencer, ó Deus, todas as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e também as ameaças externas de todos os lados que são o nosso grande perigo. Mas temos experimentado, Senhor, o amadurecimento, o preparo, temos experimentado mais paciência, temos conseguido nos acalmar nos momentos mais difíceis e nos esperançar naqueles momentos em que a dificuldade está de maior força sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, sim, a Tua presença, reconhecemos, sim, a Tua graça, reconhecemos, sim, o Teu poder e, acima de tudo, reconhecemos aquilo que nos faz fortes. Reconhecemos aquilo que tem nos fortalecido. Reconhecemos Tua bênção, o manancial, a Tua graça e a Tua misericórdia. E assim nós oramos para que iniciemos uma nova semana. Iniciemos, ó Pai querido, um novo momento, sempre preparados para enfrentar o dia mais difícil. E depois seguimos inabaláveis. Abençoa os nossos familiares, pedimos sobre eles a Tua graça. Abençoa as pessoas que nós amamos, pedimos sobre eles a Tua proteção. Abençoa a nossa comunidade de fé, todas as famílias da nossa igreja, todas as pessoas do nosso círculo e convívio. Abençoa-nos no nosso trabalho. Abençoa, ó Pai querido, o nosso esforço e abençoe também toda a nossa nação, todos os nossos milhões de brasileiros. Pedimos a Tua bênção, Deus amado, sobre especialmente a região do Pantanal, a região da Amazônia, ó Pai, aquelas regiões que estão sendo queimadas, algumas pela ação deste tempo seco, outras pela ação maligna e ambiciosa do ser humano. Nós te pedimos que o Senhor envie chuvas para minorar esse tempo seco, para que, ó Pai, não se agigante sobre nós, além das dificuldades, as queimadas, ó Deus amado, o reflexo no preço dos alimentos, o reflexo na nossa biodiversidade, nos animais, no sofrimento que essas queimadas estão causando. Oramos também por toda a nossa nação, em especial pelas mais de 130 mil famílias enlutadas, que o Senhor as fortaleça. Oramos pelo nosso sistema de saúde, em especial os profissionais, os médicos e enfermeiros. Nós sabemos que muitos trabalhadores estão no trabalho remoto, alguns não trabalham, preferem, acham que devem ter mais tempo de segurança, mas os médicos e enfermeiros não se preocupam, não pensam assim. E nós te louvamos pela vida deles, ó Pai, porque estão sem fazer greve, estão trabalhando, estão enfrentando dificuldades, estão correndo riscos. E a nossa oração para que o Senhor os proteja, os abençoe poderosamente, ó Pai. Tem sido um exemplo de enorme cidadania, ó Deus querido, e te louvamos pela vida desses médicos. Para que a gente continue vencendo, nós oramos sobre a vida deles em especial. E abençoe o restante da nossa nação. Continue conosco, nos fortaleça
e nos ajude a continuar, a permanecer inabaláveis. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continue na força e no poder do nosso Deus. E permaneçam inabaláveis. Enfrentem os dias difíceis, mas vençam com a graça de Deus. Que Deus te dê uma grande e abençoada semana, em nome de Jesus. Amém.